Olá a todos. A aula de hoje será continuidade no entendimento de treliças, mas agora por meio da consideração do método das seções. O método das seções, também chamado aí método de Ritter, né, é um método que se baseia no princípio de que se um corpo está em equilíbrio, né, um conceito de equilíbrio externo, qualquer parte dele também estará em equilíbrio. Ok? Como o nome já diz, método das seções, o princípio é seccionar, né, o nosso elemento estrutural de treliça e analisar o equilíbrio dessa região seccionada. Então, o método consiste na aplicação, né, das equações de equilíbrio, mas não apenas o equilíbrio do ponto lateral no plano, mas o equilíbrio de corpo rígido. Tá? E as equações de equilíbrio do corpo rígido envolvem tanto o somatório das forças em x, somatório das forças em y e somatório dos momentos, todas essas três expressões igual a zero. Tá? Então temos o equilíbrio do corpo rígido conjunto estrutural. Tá? Como exemplo nessa imagem, a gente poderia pegar essa estrutura de treliças e identificar, por exemplo, o esforço na barra BC, na barra GC e na barra GF, bastando seccionar essa estrutura ou no lado esquerdo ou no lado direito, poderíamos, né, identificar o equilíbrio da estrutura no lado esquerdo ou trabalhar o equilíbrio do lado direito, tendo como incógnitas internas, né, os esforços nessas nossas barras. Perfeito? Dentro dessa consideração, sempre tem maneiras mais práticas, né? Uma que eu julgo ser extremamente importante para o seu entendimento e aplicação, uma vez que são incógnitas do nosso problema, os esforços nas barras, sempre assuma, né, como etapa inicial, uma vez que a gente desconhece, que essa barra está tracionada. Uma vez que essa barra está tracionada e a gente desconhece, né, se efetivamente é tração, né, podemos ficar tranquilo que sua resposta final vai dar com sinal positivo. Ok? Se durante o nosso processo de cálculo a resposta final der com sinal negativo, o menos, né, reproduz aí um efeito de inversão no nosso vetor, ou seja, indicando um efeito de compressão. Senhores, nem sempre a gente tem um entendimento e conhece já antes de, né, de calcularmos, a gente não tem talvez ainda a noção por meio só de uma simples observação do que está acontecendo na nossa estrutura de treliça. Então, por isso, a minha sugestão para todos é que a gente comece sempre assumindo com a hipótese de tração no nosso elemento estrutural. Perfeito? Exercício 01, tá? Para que possamos desenvolver juntos, né? Acompanhe a resolução para o seu entendimento. Pois bem, senhores, exercício 01, determine as forças que atuam nos elementos GE, GC e BC dessa composição de treliça mostrada na figura. A gente vai usar para a solução desse nosso problema o método das seções. Né? Primeira etapa do método das seções é o cálculo aí das reações de apoio. Ok? Então, usando a metodologia, né, implementada já nas aulas anteriores, teremos aqui como reação de apoio, já vou colocar aqui as respostas, tá, das reações que os senhores conseguem aí calcular tranquilamente pelas equações de equilíbrio. As reações desse nosso sistema fica assim definida. Configuração de 900 newtons no apoio D, 300 newtons para cima no apoio A e 400 newtons para a esquerda também em A, ok? Então começamos sempre com a reação de apoio e damos início, portanto, aí à configuração do método das seções, ok? Então segunda etapa, o método das seções. Consiste em traçarmos uma seção, né, interceptando a nossa estrutura, separando a nossa estrutura em duas partes. Tá? Informação muito importante é separarmos sempre a nossa estrutura em duas partes. Precisamos estudar aqui a barra GE, GC e BC. GE, GC e BC. Se eu construir uma seção passando, né, bem no meio dessa nossa estrutura, ela vai interceptar exatamente essas barras que são
as incógnitas desse nosso problema, ok? Então, como passo agora para o cálculo do método das seções, uma vez implementada a seção, eu vou ter que escolher ou a parte do lado esquerdo ou a composição do lado direito, né? Extremamente importante, ou tudo à esquerda ou tudo à direita. Então, eu vou escolher toda a nossa estrutura para a esquerda, tá? E vou reproduzir aqui, né, essa composição de imagem exatamente aonde nossa seção interceptou as barras. Então, iremos representar aqui o sistema de apoio, ok? A configuração da nossa seção, interceptando ali as barras. Próximo passo, não posso esquecer de colocar as reações ou ações externas que estão no nosso sistema. Não temos nenhuma ação aqui nessa parte, é somente as reações. Então, reproduzimos lá os valores. Ok? Temos aqui, esse é o nó G, o nó B e o nó A. E a próxima etapa, né, uma vez que a nossa seção interceptou essas barras, é identificar inicialmente os esforços que ocorrem internamente. Como não sabemos o esforço que está ocorrendo, iremos assumir tração, né? Similar aí ao método dos nós. Então, a gente começa assumindo uma hipótese, um efeito de tração nessas barras. Como que a gente reproduz o efeito de tração sobre o nosso elemento estrutural? A gente vai reproduzir um efeito com uma composição de um vetor saindo da barra, ok? Então, tenho aqui o efeito de uma força, mais uma força aqui, mais uma força lá. Então, as três barras com as suas forças aqui representadas numa composição de tração. Então, estamos reproduzindo nesse nosso estudo aqui inicial uma composição de tração em todas as barras. Então, a barra GE vai ficar sujeita a uma força FGE, FGC e FBC. Essas são as nossas três incógnitas para esse nosso problema, ok? Então, o método das seções passa, né, a ser necessário agora para o entendimento do problema de equilíbrio, tá? Quando a gente trabalha o método dos nós, é o equilíbrio nó a nó. Quando a gente trabalha o método das seções, não é o equilíbrio do ponto material plano, mas é o equilíbrio do corpo rígido, de todo esse conjunto. Então, a gente pode usar somatório das forças tanto em x como em y, mas também somatório dos momentos, ok? Nessa nossa composição, se torna prático para essa seção aqui estrutural, tá, começarmos o somatório das forças em y. Professor, por que você não começa o somatório das forças em x? O que temos em x? 400, FBC e FG. Já tenho duas incógnitas, tá? Então, irei trabalhar com os senhores a composição, né, das forças verticais. Então, escrevendo aqui, somatório das forças em y igual a zero. Né? O que temos de componentes verticais? Temos 300 newtons, ok? Positivo orientado para cima. E temos FGC orientado para baixo, tá? Atentando que FGC está inclinada de acordo com um ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, né? E o que sabemos? Que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto, tá? Esse é o nosso alfa aqui. O cateto oposto tem 3 metros e o adjacente tem 4 metros. Ou seja, arco tangente vai nos dar alfa com 36,87 graus, ok? Então a gente já consegue calcular essa componente vertical, né? Será o quê? Um vetor F orientado para baixo, né? Uma componente negativa, então menos FGC seno de 36,87 graus. Isso daqui igual a zero. Resolvendo aí, nossa única incógnita é FGC. Portanto, FGC é igual a 500 newtons positivo, essa nossa resposta.
Deu positivo, significa que o que está ocorrendo na barra efetivamente é tração. Tá? O esforço, né, dando positivo, indica que o nosso vetor positivo sobre a barra FGC efetivamente é um vetor saindo, ou seja, tração na barra GC. Próxima configuração, vamos implementar aí somatório das forças em X. Professor, não podemos, tá? Ainda temos duas incógnitas aqui, né? O FGC já não é mais uma incógnita para a gente, mas tem o FGE e FBC como incógnita no nosso sistema. Então se torna talvez prático a gente implementar somatório dos momentos, que é a grande particularidade no método das seções, né? O equilíbrio aí do corpo rígido, né? A possibilidade de equilibrar por meio de momento. Quando a gente vai implementar o efeito de momento, sempre o cálculo de momento é relativo a um determinado ponto, tá? Então você poderia calcular aqui somatório dos momentos em relação a A, tá? FBC não entraria na conta, mas FGC e FG entrariam, tá? Mas eu vou usar aqui uma estratégia do método das seções, que é trabalhar o equilíbrio, né, de momento por meio do equilíbrio de um nó interno. Olha lá, o somatório dos momentos em relação a G tem que ser igual a zero, tá? Então, quando eu escolho o nó G, qual que é a vantagem? Já justifico para vocês qual que foi a estratégia nessa composição. FGC e FGE, né, agem com a linha de ação que coincide lá com o ponto G, ou seja, FGE e FGC não geram momento sobre o ponto G, tá? A linha ali de ação coincide com o ponto G, ok? Então, de posse dessa informação, eu tenho essas outras forças aqui que vão gerar momento em relação a G, tá? Verifique junto comigo nessa expressão, ok? Essa componente de 300 vai gerar um momento ao redor do eixo G, do ponto G, desculpa. Então, momento em relação a G. Calculando vai ser um momento negativo, a tendência de giro aí, tá? Por isso, importante aí, mais uma vez, o cálculo de momento. Então, 300 em relação a esse ponto, a nossa distância, né? A distância ortogonal aqui é a distância de 4 metros, então menos 300 vezes 4, ok? Temos também o 400 newtons gerando momento, também momento negativo, então menos 400 vezes, né, a nossa distância ortogonal vai ser a distância de 3 metros vezes 3, tá certo? FGC e FGE, a gente já comentou que não gera momento no ponto G, mas a força FBC tem uma componente, a linha de ação tem uma componente, né, um braço de alavanca que se torna aí ortogonal, ou seja, gerando momento, e no caso, uma tendência de giro positivo aqui no nosso sistema. Portanto, mais FBC vezes a distância de 3 metros, isso tudo igual a zero. Nessa expressão temos uma única incógnita que é FBC, isolando FBC nessa expressão, portanto, FBC é igual a 800 newtons, resposta aí final, ok? Deu positivo, indica que o sentido que a gente começou assumindo, né, está correto. Então, efetivamente, temos uma tração nessa barra. Próxima barra que temos como incógnita é a barra GE. Né? Já achamos FGC e FBC, falta a barra GE. Podemos usar agora somatório das forças em X igual a zero. Analisando toda a nossa seção aqui desenvolvida, o que temos na horizontal em X? Temos o 400 negativo, portanto, menos 400, mais FBC, componente positiva, mais FGE, e temos a componente de FGC no eixo X, então FGC cosseno de alfa ali, né? Então, mais FGC cosseno de alfa, que vale 36,87 graus o alfa, né? Então, tudo isso igual a zero, ok? Senhores, FGC temos o valor de 500, FBC temos o valor de 800, então, resolvendo essa expressão, nossa única incógnita é FGE igual a menos 800 newtons. Ok?
Deu negativo, o menos indica que a composição do nosso vetor, né, é ao contrário. Então, o vetor que a gente assumiu, o vetor força saindo, na verdade é chegando aqui na seção. Né? O que isso significa? Que temos uma compressão no sistema. Ok? Então, resolvendo aí o exercício, são essas etapas. Você calculou um esforço interno na tua estrutura, sem a necessidade de calcular nó a nó e chegar nessas barras. Então, essa se torna aí a vantagem do método das seções. Tá certo? Então, antes de eu avançar e seguir para o próximo exercício, só quero dar mais uma dica nesse mesmo exercício, que a gente poderia encontrar o FGE, não precisaríamos usar o somatório das forças em X, a gente poderia usar mais uma vez, e vou fazer aqui com vocês, o somatório dos momentos, por exemplo, em relação a um outro ponto. Esse ponto vai ser um ponto aqui, que para essa seção é um ponto virtual, tá? Mas na estrutura real ele existe, que é o nosso ponto C. Então, calculando o momento em relação ao ponto C, qual que é a vantagem de escolher esse ponto C? Que a força FGC e a FBC têm convergência para esse ponto, ou seja, esses dois vetores não geram momento em relação a C. Somente FGE lá e o 300 newtons ali também da nossa reação. Tá? Então, como se a gente não tivesse calculado por meio do somatório das forças em X, tá? Então, digamos que esqueça que a gente tenha feito a força em X. Ah, como que eu vou chegar na força da barra FGE? Tá? Então, só para mostrar aqui para os senhores, temos esse FGE lá em cima em relação ao ponto C, eu tenho uma distância ortogonal de 3 metros, né, o braço de alavanca em relação à linha de ação da força. Portanto, gerando um momento negativo, FGE vezes a distância de 3 metros, ok? A componente de 400 newtons, né, não gera momento aqui em relação a C, porque a linha de ação coincide com o ponto C. O 300 newtons vai gerar momento em um momento negativo. Portanto, menos 300 vezes 8 igual a 0. Única incógnita nessa expressão é FGE, então resolvendo, FGE é igual a menos 800 newtons. Ok? Deu negativo, então significa compressão no sistema. E o que eu só quero mostrar para os senhores é que chegamos na mesma resposta, né, da obtida pelo somatório das forças em X. Então, cabe a você escolher, né, dentro das alternativas, qual que vai ser a melhor expressão para o cálculo aí desses esforços internos. Eu vou deixar para os senhores esse link, tá, para que vocês possam baixar no site da F-Tool, né, a ferramenta, né, de cálculo, que é o F-Tool, esse programa que eu acho extremamente prático, tá? E vou apresentar para vocês um tutorial, né, de resolução desse exercício 01 usando o F-Tool. Espero que possa auxiliá-los para o desenvolvimento de outras etapas e de outros exercícios. Perfeito? Então, pessoal, para usarmos o F-Tool, uma vez que você baixou no seu computador, basta acessar o arquivo ftool.exe. Vai abrir essa interface para os senhores, tá? A minha sugestão é sempre deixar essa primeira opção aqui embaixo, tá? A opção Grid habilitado e a opção Snap, ok? Dentro dessa configuração, você vai editar as dimensões do seu grid de acordo com o problema que você tem, né? Se você tem variações de 4 em 4 metros, tá? Observe que os pontos no vídeo, né, se alteram, ok? Então eu vou deixar aqui para esse problema uma variação em x e uma variação em y, na dimensão na ordem aí de 1 metro, ok? Então dentro dessa configuração que a gente vai trabalhar em nosso problema, se torna mais prático, né, o ajuste do grid de acordo com essas dimensões, tá? X 1 metro, Y 1 metro, tá certo? Primeira configuração, né, que devemos, né, trabalhar, eu costumo iniciar inserindo os membros de barras, tá? Então, observe que o meu mouse agora começa a ficar ali com a configuração, né, vermelha, e os pontos que eu devo clicar aparecem exatamente, né, fixados sobre esse meu grid, porque eu deixei habilitado a configuração ali do Snap, ok?
Então, primeira configuração, clico aqui, é o nosso ponto A da estrutura. Então, próxima configuração está a uma distância de 4 metros, ok? É o ponto B, ok? Então, como que eu sei que estou a 4 metros? Né? Aqui abaixo aparece, né, a coordenada em x, né, que eu estou trabalhando, ok? Então, vou desenvolver agora, por exemplo, a barra BG, ponto B, cliquei. Para a próxima configuração, o comprimento, veja que aparece ali em cima, né, em vermelho, lá na nossa barra de ferramentas, aqui em cima aparece o comprimento dessa nossa barra. Eu tenho ali uma distância de 3 metros, ok? Vou ligar a barra AG aqui, simplesmente clicando, e dessa forma conseguimos avançar no desenvolvimento da geometria da nossa estrutura, ok? De acordo com as coordenadas, lógico, do nosso problema, tá certo? Então vou adicionando barra por barra, respeitando exatamente as dimensões que temos nesse nosso exercício, tá certo? Então só cliquei aqui, né, na configuração desse globo, tá? Que dele centraliza o nosso desenho, tá certo? Então, uma vez que eu trabalhei toda essa composição da geometria, eu vou especificar com vocês a configuração estrutural, tá? Então, a gente vai seguir essa ordem dessas caixinhas de ferramenta que aparecem aqui em cima. A primeira está relativa aos parâmetros dos materiais, tá? Então, vem aqui, clica na abinha do lado direito que aparece, né, para criar um novo material. Você pode trabalhar com um material genérico, o aço, concreto ou alumínio. Né? O material genérico você vai colocar as propriedades. Aqui você pode trabalhar com aço, tá? A gente só está trabalhando por enquanto com os esforços internos. Tá? Então esse é o nosso material. Clico em Done, né? Ou seja, colocou mola elasticidade, coeficiente de Poisson, né? E o coeficiente de expansão térmica do material. Não é elemento para nosso cálculo no momento, tá? Mas para você conseguir obter os resultados, você precisa alimentar essas informações no software, tá certo? Então seleciona todas as barras, olha lá, abrir, né? Cliquei aqui no modo de seleção, selecionei todas as barras e vou aplicar, né, a todos esses meus membros, né, a configuração dessa propriedade dos materiais. Cliquei, ele lançou a configuração. Próximo critério aí, né, a gente vai lá na barra de ferramenta, vai para a segunda opção, trabalhar agora as propriedades da seção transversal, tá certo? Então clicamos, né, no novo, né, uma nova configuração de seção transversal. Então vamos colocar uma seção retangular, tá? Só o nome eu estou colocando é ilustrativo, você poderia colocar qualquer nomenclatura que você quisesse. Clico em fazer. A dimensão, tá? Você pode colocar qualquer dimensão que não vai influenciar nos nossos cálculos. Estou colocando aqui, hipoteticamente, uma configuração de 10 por 10, tá? Essas dimensões não vão influenciar em nossos resultados, tá certo? Então, mais uma vez, clico no nosso elemento, seleciono todas as barras, tá? E vou aplicar a todas as barras essas propriedades que a gente definiu, tá certo? Próxima configuração, clicamos aqui na terceira opção, desculpa, as propriedades relativas aos sistemas de apoio, tá? Aqui no apoio da esquerda temos apoio do tipo fixo em X e fixo em Y, tá? Então vou selecionar, tá? Vou selecionar o nó, coloco fixo, fixo, e agora vou aplicar para esse nó o sistema de apoio, tá certo? Está ali representado exatamente na simbologia que aprendemos em sala de aula. E lá no nó D, vou selecionar o meu nó D. E qual que é a diferença do nó A para o nó D? É que no nó D, né, eu estou livre, né, eu tenho aqui a opção Free e a opção Fix. Tá? O Free eu estou livre para deslocamento, né, o Displacement em X. Tá? Então vou implementar essa composição e olha lá, no eixo X ele está livre para deslocamento. Tá certo? Então, dentro dessa configuração, já tenho toda a geometria, toda a propriedade do material e todo o sistema de apoio elaborado. Próxima configuração, vamos implementar a metodologia relativa aos nós. Num sistema treliçado, né, a configuração dos nossos nós são ditos numa configuração articulada. Então, seleciono um nó, implemento lá a articulação e vou inserir nó a nó a articulação do nosso sistema.
ok? Inserindo a articulação nó a nó. Perfeito. Próximo passo, vamos trabalhar a configuração de carregamentos. Então, eu venho aqui na opção de forças nodais, clico na opção forças nodais, vou criar uma nova força, né? Vou colocar aqui uma força em E, tá? Estou chamando de FE, criar. Aí o que aparece, né? Uma força em X, força em Y e uma possibilidade de colocar momento, né? Os nossos problemas de interlista são forças que são aplicadas, então vou selecionar o meu nó, veja que está selecionado o nó. A nossa força em X tem intensidade aí de 0,4, no caso aqui, kilonewtons. Observem ali. Ah, professor, está em kilonewtons, eu quero trabalhar em newtons. Se você quer mudar o sistema de unidades, vai lá em opções, unidades. Vai aparecer para os senhores essa janela. E vejo que em força está em kilonewton aqui. Se quiser habilitar para a configuração da força em newton, tá? E até mesmo a configuração do sistema de arredondamento, também de exibição de casas decimais. Colocamos um OK, tá? Vou lá colocar a força, então temos 400 newtons. Uma vez que eu coloquei a força em X, não tenho nada em Y, está positivo. Vejam que o nó está selecionado. Eu vou aplicar a força nodal. Observem que está orientado para a direita, conforme o nosso exercício. Ok? Próxima configuração, eu tenho uma força no ponto C. Trabalharemos a configuração de uma nova força. Então, temos uma força em C. Criar. Essa componente em C é uma força em Y, né? Então, é de 1.200 newtons. Se eu deixar positiva, tá? Vai ser uma força orientada para cima, mas a nossa força é orientada para baixo, então coloco sinal negativo, certo? Então seleciono o nó onde essa força está aplicada e apliquei exatamente a configuração do nosso problema. Perfeito? Senhores, todos os parâmetros aqui já foram lançados, né? Configuração de geometria, configuração de apoio, configuração de nó e configuração de força, certo? E configuração de material, é claro. Então, posso ir, né, para a obtenção de resultados. Então, vou clicar aqui ó, nessa opção de forças axiais. Ele vai solicitar para que a gente salve esse nosso problema em uma pasta, certo? Então, a gente salva, né, com o nome de arquivo, exercício 01, salvar. Ele aparece essa interface aqui para vocês de resultados. São diagramas de esforços normais, são gráficos, tá? Para você visualizar de uma forma muito mais clara, minha sugestão é vir nessa abazinha que altera o sistema de escala, veja que ele aumenta a escala da resposta, e coloque aqui na configuração zerada, tá? Fica muito mais fácil de visualizarmos aí o problema, ok? Então temos lá, menos 500, 800, 800, 500, menos 800, 900, menos 1.500, 1.200. Nessa barra não colocou nenhuma configuração de força, ou seja, o esforço aqui é nulo, ok? Aproveito já para dar dicas aqui. Ah, professor, ficou muito pequeno os valores. Você pode vir aqui em Display, tá? E dentro dessa configuração você pode, né, colocar a opção, né, de representação dos valores de reação de apoio. Veja que apresenta exatamente as reações de apoio, tá? Então pode ser um auxílio até para a verificação de outros exercícios, tá? E como comentado, né, desculpa, vem aqui em Options, o tamanho do carregamento pode aumentar, aumentou lá as nossas reações. Configuração do texto também podemos aumentar. Veja que aumentou, né, a configuração de todos os dados, né, que estão apresentados aqui no nosso exercício. Tá certo? Espero ter ajudado. A minha dica é sempre trabalhar o uso do F-Tool, né, em todos os exercícios, para já ter uma, né, uma noção de uso de software de estruturas, e principalmente em exercícios de treliças, que vocês precisam começar com o cálculo das reações de apoio, né, verifique sempre sua reação de apoio, porque se você errar a reação de apoio, né, possivelmente você vai errar o método dos nós e possivelmente você vai errar o método das seções. Grande abraço. Exercício 02.
Exercício número 2, determine as forças que atuam na barra GF, CF e CD. A gente vai utilizar o método das seções, mesmo que o exercício esteja, né, nos instruindo a isso, tá? Eu já digo aos senhores que seria muito mais fácil efetivamente pelo método das seções, tá? O método dos nós, até chegarmos nessas composições internas, teríamos que trabalhar diversos nós até termos efetivamente os esforços internos nessas barras, ok? Então, primeira etapa para a consolidação aí, né, desse nosso exercício, né, mais uma vez, sempre o equilíbrio externo, né, reações de apoio, ok? Então, uma vez desenvolvidas as reações de apoio, né, vou especificar aqui para os senhores as nossas configurações de reações. Temos aqui as reações especificadas. Então, a reação em A, 3,25 kN. A reação horizontal aqui em A dá 0, tá? Porque eu não tenho nenhuma ação horizontal. A reação vertical em E vai dar 4,75 kN, ok? Uma vez especificada as reações, então vamos efetivamente aí para o método das seções. Ok? Então, método das seções, devemos separar nossa estrutura em duas partes, ok? E essas composições de separação, né, quando você constrói a seção, ela tem que interceptar a barra que você quer estudar, ok? Então, temos aí a barra GF, a barra CF e a barra CD. Estou separando a minha estrutura em duas partes, ou o lado da esquerda, né, ou o lado da direita, ok? Sempre separar a nossa estrutura em duas partes, perfeito? Professor, que lado você vai escolher? A minha dica para os senhores é sempre trabalhar com a menor composição, ou o lado que você tenha menos forças a considerar. Isso vai reduzir, talvez, né, o efeito aí de contas dentro da sua expressão. Então, desenhando aqui essa nossa configuração, temos as barras assim especificadas. Ok? A seção que está passando no nosso elemento está ali, ok? Temos um sistema de apoio. Não podemos esquecer de representar as forças que aparecem nessa nossa seção. Então, temos ali a configuração da reação de 4,75 kN. Okay? Se você prosseguir já colocando os esforços internos, está errado, porque você não pode esquecer que você também tem sobre a configuração do nó D uma força orientada para baixo de 3 kN. Ou seja, todas as forças nodais que aparecem do lado da sua seção devem ser reproduzidas e verificadas. Ok? Então, tem o nó D, nó E e o nó F, né? Exatamente assim especificado. Forças internas. Não conhecemos. Como não conhecemos, vamos assumir tração nessas barras. Então, o vetor saindo. Então, temos aqui a força FG, força FC e a força FDC. Perfeito? Então, método das seções, desenhamos a seção que iremos estudar, a seção do lado direito, colocamos todas as forças externas, os esforços internos, e vamos aplicar aí as equações de equilíbrio. Primeira equação de equilíbrio, sugestão aqui para os senhores. Né? Veja aqui, não adianta somatório das forças verticais, que eu tenho muitas incógnitas com componentes na vertical, nem na horizontal. Então, a alternativa é usarmos momento, ok? Que momento eu vou utilizar? Como sugestão, tá? Busque um nó, por exemplo, vou escolher o nó F, que as forças, né, dessa barra
não gerem momento sobre respectivo nó, porque o eixo de ação da força não gera braço de alavanca, tá? Então, FG e FC não geram momento sobre esse nó F. Portanto, somatório dos momentos em relação a F igual a zero. Perfeito? Então, em relação ao nosso nó F, teremos a força de 3 kN não gera momento em relação a F, né? Mesma linha de ação. A incógnita FDC tem uma distância ortogonal, um braço de alavanca, ou seja, um momento, uma composição negativa. Portanto, menos FDC vezes o braço de alavanca, essa distância aqui vertical de 4 metros, vezes 4, ok? Mais um efeito dessa força que tem uma linha de ação e um braço de alavanca ortogonal aqui, né, com composição também de 4 metros. Essa distância aqui horizontal é 4 metros aqui no nosso sistema. Tá? Observem ali a distância de 4 metros. Então, momento positivo mais 4,75 vezes 4 igual a zero. Ok? Nossa única incógnita nessa expressão, tá? Reforço mais uma vez, FG e FC não geram momento em relação a C, age na mesma linha de ação aqui e converge para o ponto, tá? 3 kN também não gera, então só ficou FDC e o 4,75, perfeito? Isolando o FDC aqui nessa expressão, a nossa força FDC será igual a 4,75 kN. Né? O nosso valor deu positivo, tá? Então o que sabemos que está agindo aí sobre essa barra? Um esforço de tração. Perfeito? Próxima composição, análise aí que faremos, tá? Minha sugestão para esse nosso, né, problema será uma análise, né, e o entendimento para efeito de cálculo, né, o estudo desse nó C. Perfeito? Então, vou estudar esse nó C nessa projeção virtual aqui no nosso elemento, porque de posse dessa informação, né, não será necessário calcular o efeito de FFC, porque converge sobre esse ponto, ou seja, não gera momento, e FDC. E dessa forma a gente consegue descobrir o F e FG lá em cima. Perfeito? Então, próxima etapa, somatório dos momentos em relação ao nosso nó C igual a zero. Ok? Então, em relação aqui ao ponto C, temos essa força de 3 vezes a distância de 4, gerando um momento com giro, né, configuração negativa. Então, menos 3 vezes 4. O 4,75 vai gerar um momento positivo, mais 4,75 vezes a distância de 8 metros, ok? E agora, eu tenho aquela força FG, mas eu tenho que analisar a configuração angular, né? Eu tenho um ângulo aqui, ou seja, esse ângulo alfa eu preciso descobrir. A tangente de alfa, cateto oposto 2 metros, né? O nosso alfa está ali, ó. Alfa, cateto oposto 2 metros e o adjacente 4. Arco tangente, logo alfa, igual a 26,57 graus. Ok? Então conseguimos trabalhar agora a decomposição de FFG. Né? Ele vai ter uma componente na horizontal, vai ter uma componente na vertical. Calculando aí a componente na vertical, vai ser FG, seno de alfa, em relação a C, gerando um momento positivo, que eu vou multiplicar pela distância de 4 metros. Então, valor positivo, FG, seno de 26,57 graus, vezes a distância de 4 metros. Vai ser essa força aqui, essa componente, né, essa projeção, vezes braço de alavanca de 4 metros. Momento positivo aí.
A componente horizontal age ao longo de toda essa linha de ação, ou seja, nosso braço de alavanca nosso critério vai ser essa cota vertical de 4 metros, vezes esse nosso vetor força na horizontal, tá? Portanto, mais, né, um momento positivo aí, FG, cosseno de 26,57 graus, vezes 4, igual a zero. Nessa expressão, nossa única incógnita vai ser FG. Portanto, resolvendo essa expressão, FG será igual a menos 4,84 kN. O sinal deu negativo, né? Como a gente começou assumindo tração, né? A gente inverte o sentido do nosso vetor, que reproduz aí um efeito de compressão. Perfeito? Próxima composição. Podemos agora trabalhar somatório das forças verticais ou horizontais sem problema nenhum, né? Porque já conhecemos duas incógnitas. Então se torna prático aqui para esse nosso exercício trabalharmos o somatório das forças em X. Né? Eu vou trabalhar aqui com vocês o somatório das forças em X, forças horizontais. O que temos aqui? Né? Temos FG horizontal, portanto, FG cosseno de 26,57 graus, atentando para o fato que está orientado para a esquerda, portanto, negativo, ok? Temos o FFC, também vai ter um ângulo, vou chamar aqui de θ, esse nosso ângulo θ. A tangente de θ é igual a cateto oposto 4, adjacente 4, arco tangente, logo θ, igual a 45 graus. Então, escrevendo essa nossa expressão, FFC vai ficar orientado para a esquerda, logo, negativo FFC, cosseno de 45 graus, ok? E menos FDC, menos FDC, igual a zero. Perfeito? Então, nessa expressão, tenho aqui 1, 2, 3 incógnitas. Não, né? Somente uma incógnita, porque já temos FG e FDC. Né? Nossa única incógnita é o FFC, que não foi ainda calculado. Tá? Vou só destacar aqui a nossa incógnita. Essa aqui é a nossa única incógnita. As demais componentes já temos aí os valores e eu vou substituir aqui na nossa expressão. Eu trago o sinal, tá? Então, eu vou ficar lá com menos, trago o sinal do FFG, menos 4,84, cosseno de 26,57 graus, perfeito? Menos FFC, cosseno de 45 graus, e menos FDC, que está lá positivo, trago o positivo aqui, menos 4,75 igual a zero. Perfeito? Então, resolvendo agora a expressão com incógnita exclusiva FFC, logo FFC será igual a menos 0,59 kN, valor negativo aqui na nossa expressão, portanto, indicando uma compressão no sistema. Perfeito? Senhores, vou deixar aí demais exercícios, né, como sugestão, uma lista adicional aí para resolução e com respostas. A minha sugestão é que os senhores trabalhem, né, a resolução de problemas sempre assistido, né, por meio do F-Tool, que vai auxiliar tanto vocês a operarem um software e principalmente auxiliar entregando para vocês, né, o entendimento das reações de apoio do sistema, tá? E já alerto aí aos senhores que alguns exercícios, eventualmente, algumas barras podem ser nulas. Isso pode acontecer sem problema nenhum. Perfeito? Apresento aqui, né, a resposta do exercício calculado no software F-Tool. E só quero destacar para os senhores, não era objeto de estudo nesse exercício, mas se observarem, né, essa configuração dessa barra,
não temos nenhum esforço acontecendo nessa barra, perfeito? Professor, eu poderia tirar essa barra para essa configuração de forças? Poderia. Mas, senhores, a nossa hipótese inicial, a gente só está calculando, né, uma única configuração de carga. A gente sabe que sobre as estruturas agem inúmeras configurações de carregamento. Para essa hipótese de carregamento, o esforço naquela barra está com uma configuração nula. Tá? A gente só pode verificar e considerar efetivamente se tiramos ou não, né, o efeito de uma barra depois de desenvolvermos aí uma análise de combinação. Né? Etapa essa que a gente vai estudar nas próximas aulas. Perfeito? Vou deixar aí outros exercícios complementares. Por exemplo, exercício 3, que já entrego aqui para os senhores algum caminho de resolução e onde os senhores têm que traçar as seções, né? E as reações de apoio já estão calculadas. Inicialmente, você vai trabalhar a seção A e depois a seção B. Só observe que cada etapa de cálculo, né, uma necessita da outra. Você não pode começar pela seção B, porque se começar pela seção B, você terá 3 incógnitas. Então, primeiro estude a seção A, e uma vez que você conhecer, né, os esforços que agem nessa seção A, você vai reduzir o número de incógnita para o estudo da seção B. Conforme descrito aqui, né, eu deixo para os senhores ao menos o diagrama de corpo livre dessas seções para facilitar aí o entendimento. Quando você for estudar a configuração, né, desse critério da seção que passa, né, por meio desse nosso elemento, só observe que essa segunda seção nada mais é do que um método dos nós. Tá? Então, uma particularidade do método das seções é que, queira ou não, ele também está implementado em uma composição de método dos nós. E você já conhece aí o esforço na barra FDE, então, para equilíbrio aqui desse nó, você só fica com 2 incógnitas. Perfeito? Demais exercícios vão ficar aqui à disposição dos senhores. Tá? E vou deixar também adicional nesse material de aula, né, uma listinha de exercícios complementares com respostas para os senhores praticarem. Perfeito? Grande abraço a todos.